Olá pessoal, seja bem-vindo à aula 2. Estamos aqui com o Sonic Trader. Fala, Sonic. E aí, campeão? Muito Vamos que bom. vamos, a aula 2 é contigo. Vamos lá. Vamos lá. Na aula 1, pessoal, a gente falou um pouco sobre conhecer a plataforma, a gente operou um pouquinho em digitais. Então, Fernando, hoje vamos aqui em opções binárias, tá? Ó, você pode ver que aqui os pares já começaram a abrir, né? Tínhamos só 4, É agora nós já verdade, temos 8, verdade. né? E eles vão continuar abrindo, tá? E o payout já aumentou um pouquinho, ó, tá em Interessante. 60%, tá bom? Então, aqui a gente está direto em opções binárias, Uhum. tá? Se a gente for acompanhar aqui o tempo, ó, você vai ver que o leque de times ele já aumentou, né? Aqui você vai ter desde 1 minuto até Ó. 38 minutos, tá? Ah, Porém, na coluna da esquerda, se você operar dentro desse time, você sim. ganha 60%, e na coluna da direita, se você operar 55. nesse time, 55%, tá Interessante. bom? Seguindo aqui a análise na qual a gente já estava vendo, na qual a gente já estava operando, né? Aqui, se você acompanhar comigo, aqui ao lado, ó, você percebe que aqui você pode criar alguns alertas para preço, Hum. tá? Exemplo, né? Se eu clicar aqui em alerta para o preço, eu posso colocar aqui, quando a plataforma alcançar o preço de 10.830, né? E eu colocar aqui feito, Hum. né? Ele é um alerta que vai chegar no meu aparelho celular ou até na plataforma quando eu estiver operando, tá? Hum. E você pode fazer isso diretamente lá no par, ou você pode fazer aqui, ó. Você percebeu o meu mouse? Logo aqui no finalzinho, onde ele mostra o preço, né, do Sim, ativo criar um naquele. alerta. Exatamente, você pode criar um alerta aqui. Mas pra que isso? O alerta, ele serve para quando você fazer qualquer tipo de análise, né? E você fala assim, opa, não é o momento de entrar. Quando o preço ele alcançar Ah, tá. esse nível de Eu mercado, entro. exato, ele vai te mandar uma mensagem, na verdade, né? E você vai voltar ao mercado para ver se você deve entrar ou não. Hum. Mas aí, no caso, isso aí seria mais pra aula de análise técnica, né? Exatamente, mas Tá. ele já é um adereço da plataforma que Uhum. a pessoa deve saber utilizar. Por quê? Às vezes o cara olha o mercado aqui, ele faz a análise e fala assim, pô, quando o mercado descer, quando ele ultrapassar aqui essa linha aqui, eu vou entrar. Só que, tipo assim, o cara não tem aquele tempo de ficar na frente do computador, né? Uhum. Então, quando o mercado chegar nesse preço, ele vai receber uma mensagem, ele vai poder voltar para o mercado e falar, opa, agora é o momento, né, de Uhum. eu começar a operar novamente, ok? E Sim. como a gente estava falando aqui, o time ele já mudou, o time não, o payout, né, ele já mudou, já está pagando 60%, Sim. né? Sim. E aqui você pode perceber, Fernando, que aqui o time ele vai acontecendo, ele vai diminuindo, ó. Ele vai modificando, né? Se você clicar em 5 minutos, para a ordem fechar em 58, aqui o time modifica também, aqui em cima o time já modifica, Uhum. né? E aqui já apareceu para 5 minutos exatamente de novo. Ou se você vir aqui e mudar para 1 minuto, está em 52 segundos. E ele vai fechar logo ao lado, ele já Ali diz 21h55 é a hora, é isso? exatamente. Ele Ah, já tá. diz o exato momento que ele vai fechar, pô, Ah, legal. tá? Aqui vai fechar em 59, aqui Legal, vai bem fechar em prático. 10,5. Bem, bem, bem prático, né? Na verdade, Uhum. opções binárias é algo que é para ser prático. Ele Legal. é para ser prático para definir ali uma operação em poucos minutos, né? Uhum. Como eu falei para você, a diferença dele para o Forex é que o Forex você pode fazer uma análise, abrir uma ordem e deixar ela ali para poder fazer um swing trade, um day trade. Aqui em opções binárias é para você definir realmente em poucos minutos. É por isso que muitas pessoas ganham muito dinheiro, muitas pessoas perdem muito dinheiro Sim. tão rápido, né? Por causa dessas seguintes operações, tá bom? Vamos lá. Logo aqui embaixo, Fernando, a gente tem a mudança para o gráfico, ó. Ele vai adiantando, ó, 30 minutos, 3 horas, 5 minutos. Isso aí é só. Isso aí é zoom ou é mudança mesmo? É o zoom mesmo, tá? Não Ah, chega a tá. ser uma mudança do gráfico, não. Para modificar o gráfico, você teria Ah, que isso é apertar aqui ao importante, lado, hein? Isso é tá? importante. É um zoom mesmo das últimas 3 horas, Legal. ok? 30 minutos, tá Entendi. bom? Eu Tá. prefiro, normalmente eu utilizo o mouse mesmo, O né, para mouse, poder você dar o segura o zoom. quê? O Control? Não, 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 o mouse é essa bolinha redondinha do A mousezinho. bolinha do mouse faz isso? Ah, tá. Ela tem um nome em inglês que eu ainda não conheço, mas a gente Will, usa né? esse Will, aí. sei lá, Will. Isso aí, esse mesmo.
Vamos lá. Como eu disse para você, né, na última aula, né, aí eu disse para você que ela realmente iria alcançar aqui o ponto, né? E ela está Sim. alcançando aqui, né? Ela já está alcançando aqui o Caraca. ponto Tu é o mago, ponto hein? que nada é estudo. Dá para ficar tão bom ou melhor do que eu nesse negócio. Que isso, mano? Eita É ferro. para isso que a gente Vamos lá, ensina. vamos Aqui eu vou estudando. passar exatamente tudo, né? Uhum. Totalmente prático, totalmente operacional, mostrando exatamente como funciona a plataforma, sem muita teoria e pouca ação. Aqui a gente vai mostrar exatamente como funciona. Lembrando que ainda tem aquela aula especial do 0 ao 1 milhão, né? Aquele é a Exata, cereja do bolo, né? essa aí, Essa meu é a filho. cereja do bolo. Essa daí pode largar o CLT, pode rasgar a Eita carteira, ferro, mano. Que acabou. isso? Vamos Vamos lá. que vamos. Vamos lá, vamos. Aqui, Fernando, a gente vai poder adicionar. Ó, já abriu mais alguns pares, né? Não, ainda tem 8 ainda, né? Ainda tá em 8. Né? Aqui a gente, quando 8 pares de você, moeda, é isso. por Deixa enquanto, eu, deixa eu tá? entender uma coisa aqui. O que significa par de moeda? O par de moeda funciona da seguinte forma: como ele é um mercado cambial, aqui você vai ver o valor de uma moeda para outra, né? No caso aqui a gente vai ter o euro, né? Do mercado do país europeu, e aqui vai ter o dólar, né? Do lado de cá já é os Estados Unidos. Então aqui tudo quanto é notícia, variação de mercado que houver entre esses dois pares de moeda traz a volatilidade para o mercado, tá? Isso vai fazer com que ela se movimente, ok? Uhum. Muita coisa que faz com que o gráfico se movimenta, né? O gráfico ele tem, para a gente entender um pouquinho mais sobre a movimentação do mercado financeiro, ele se movimenta por si só. O mercado ele sempre vai estar se movimentando de cima para baixo ou de baixo para cima, ou até mesmo uma indecisão, né? Que seria a lateralidade, né? Porque a gente Sim. falou da última aula. Só que esses períodos, esses momentos, eles podem ser interferidos, né? Eles podem ser interferidos por notícias de mercado. Sim. Exemplo, né? O presidente vai lá e diz que vai, o presidente dos Estados Unidos diz que vai aumentar a taxa de juros para o mercado europeu. Isso vai fazer com que o mercado tenha uma determinada movimentação, né? Uhum. Eu costumo dizer a todas as pessoas que fazem curso comigo ou trabalham diretamente comigo, Fernando, que o mercado ele é um adolescente rebelde, né? Ele vai para onde ele quer, da forma que ele quer, né? Porque isso aí vai depender muito de notícias, né? De mercado, que Uhum. seriam as análises fundamentalistas. Quando um Uhum. trader ele fala assim, eu sou um trader fundamental, ele está Uhum. falando de notícia, ele está falando ele tá falando de notícia, ele está falando sobre posicionamento de governo, ele está falando sobre o valor do petróleo, o valor de combustível, o Cara, que haja, pode haja, haja acontecer. notícia. Você tem que ter uma, sei lá, uma fonte de notícia absurda e captar tudo isso e traduzir tudo isso. Meu Deus. Então, hoje você consegue, Fernando, fazer isso facilmente pelo Investing, né? Eu vou estar abrindo aqui para você e estar mostrando para você Ah, exatamente como ele tá. funciona. Aquele investing.com, é isso? Exatamente. Uau. Eu vou abrir aqui para você o calendário econômico, né? Eu vou aqui Hum, compartilhar a tela com você, né, para que você possa estar também acompanhando, né? Tá já, aparecendo aí para você já, já vi se né? tá aparecendo. Exatamente. Ó, aqui no calendário econômico, você vai acompanhar as notícias que vão acontecer hoje, tá? Algo muito interessante, né, que você pode ver aqui que vai ter uma notícia 3 horas no GBP, Hum. ok? E essa notícia, a pessoa perguntou assim, Gleidson, mas essa notícia ela vai afetar apenas o GBP? Claro que não, né? Ela vai afetar também outro gráfico, tá? Às vezes o cara pensa que a notícia do euro vai afetar só os pares que tem euro, né? Euro SD, Euro JPY, Sim, Euro CHF. Não, pode afetar outros pares também. sim. Muita gente erra nesse percurso porque acha que, por exemplo, se os Estados Unidos aumentar a taxa de juros para o mercado europeu, né, isso vai afetar só o par do euro-dólar? Não, porque eles vão, se aumenta a taxa de juros no Claro. mercado europeu, o Uhum. mercado europeu vai ter que aumentar para a China também, Sim. vai ter que aumentar para outro par, então isso É vai mais ou modificar menos os como pares. se, tipo, se o Bitcoin cai um monte de moeda junto. Exatamente, É. exatamente. Até porque já no Bitcoin, o Bitcoin é moeda mãe, né? Então, eu acho que Exatamente. É. todas as moedas vêm ali do Bitcoin. Uhum. Então, aqui, ó, aqui a gente consegue Mas a gente vai ver aprender essa análise no curso, essa análise fundamentalista. Qual é a expectativa disso aí? a análise fundamentalista. A gente já está falando um pouquinho dela, Sim. né? Mas a gente vai fundamentalizar
toda essa, uma palavra nova, fundamentalizar. Fundamentalizar. Essa é nova. Gostei, Essa você gostei. só vê aqui. Essa vez. Eu vou ensinar para vocês a análise técnica, tá? Uhum. Porém, né, muitos players do mercado aí diz que ou você é fundamental ou você é técnico. Porém, você não é fundamental se você não tiver técnico, você não é técnico se você não tiver fundamental. É. Por quê? Se você faz uma análise técnica, ela tende a ser desrespeitada, né? Ela tende a seguir contrário se o fundamental Verdade. disser que ela vai ao contrário. Verdade. Então, existem muitos players do mercado que dizem que se você for técnico, você não é fundamental. Isso é totalmente errado. Você tem que entender um pouco dos dois. E se você for técnico e confirmar no fundamental? É exatamente isso que a gente vai fazer nesse curso. Tá, tô gostando, tô gostando. Então, essa Vamos é a lá. parada. Tu tem que ser técnico, tá me entendendo? Quem tá vendo aí, ó. Você tem que ser técnico e tem que saber fazer análise fundamentalista. Pra quê? Pra bater os dois. Bater os dois é mais certo de dar certo. É isso? Exatamente, Pronto. exatamente. Show? Vamos lá. Show. Aqui no calendário econômico do Investing, você vai poder acompanhar aqui qual que é a volatilidade da notícia. Caraca, eu vou botar uma televisão aqui grandona aqui, ó, aqui na frente, só com esse negócio aí. Vai ficar legal, né? Vai, Tem gente mas que faz isso, né? Tem muita coisa. Tem gente com setup, né? A gente chama de setup, com setup gigantescos, 3, 4, 5 telas. Mas eu aconselho que para o pessoal que está começando né, nesse mercado, isso é apenas um status. Sim. Se acompanhar por várias telas Entendi. ou algo desse tipo é apenas um status. Rebuscar tá enfeitando o pavão. Exatamente, está enfeitando o pavão. Show de bola? Show. Aqui no Investing você vai ver as notícias, tá? Os períodos que ela vai acontecer. Ó, amanhã, 6 horas, a gente tem pancada no euro, né? Eita. Eu falo assim, amanhã, Esperada. 6 horas, Passa o mouse ali em cima de novo. Esperar. Não, na de baixo, que tem três. O que é isso, 3 boi que tem aí? São 3 cabeças de touros, né? Vou explicar para você como que funciona. Se tiver uma cabecinha só, significa pouca volatilidade, né? Esperado uma volatilidade baixa. 2 é uma volatilidade moderada e 3 é uma volatilidade alta, tá? Então significa que vai movimentar. E aqui ao lado, logo ao lado, você tem a notícia. Quando você clica em cima dela, ele já diz, isso é pro pessoal do fundamental, ele já tem aquele gráficozinho, né, base, né, do que aconteceu, né, no último período que ocorreu essa notícia. No atual está em 0,8, a projeção é para 9, porém o prévio é alcançar 1, né? Então, isso pode acontecer ou não, né? Porque o mercado tem dessas coisas. Por isso que você junta o técnico ao fundamental. Tem que ter. Legal. Né? Se você não tiver, você não consegue movimentar ali corretamente o mercado, tá? Voltando aqui, né? E logo aqui você vai ter diariamente todas as notícias do mercado. Por quê? Normalmente, Fernando, as notícias elas são repetidas, são preço do barril de petróleo, discurso, abertura de mercado e assim sucessivamente. Ó. Os discursos que normalmente é algo novo. Exemplo, fechou algum tipo de mercado lá na Europa. Né? Aí vai ter um discurso do Banco Central, por que esse mercado fechou, por que vai ter um aumento. Isso costuma movimentar bastante o mercado, tá, campeão? E aqui embaixo você tem a legenda, tá? A legenda de tudo isso que a gente falou aqui em cima, que é volatilidade esperada, tanto moderado, tanto alto, tanto baixo, relatório, recurso de dados, resultado preliminar, tudo isso você vai ter aqui. Então, quando você faz uma análise, né, lá no mercado, né, uma análise técnica, você pode confirmar com fundamental, que é muito, muito bom quando você faz esse tipo de coisa. Por quê? Como eu disse para você no início, o mercado ele é um mercado que eu chamo ele de adolescente rebelde, né? Ele vai para onde ele quiser, porque se você faz uma análise gráfica, porque o trader ele faz o quê? Ele prevê as próximas movimentações, a próxima movimentação de mercado. Porém, o mercado, por causa de uma notícia, ele pode ir totalmente ao contrário daquilo que você preveu, né? Então, quando você une uma coisa a outra, você tende a tornar a sua análise mais assertiva, né? Para poder alcançar ali aquele resultado, tá bom? Então é sempre bom. Toda vez que eu estou operando, eu deixo a plataforma aberta e deixo o calendário econômico também, para ajudar nos próximos passos, ok? Vamos voltar aqui agora lá para a IQ Option, né? Voltamos aqui, estamos na IQ, né? Vamos voltar aqui no EURUSD. Você vê, ó, Fernando, que
ela bateu lá na linha onde eu falei onde ela ia chegar e ela já está retornando, né? Nossa, cara. Amplia aí. Ó, ela bateu e já está retornando. Isso aqui é Bateu, um, quase bateu, né? na verdade é porque ela está um pouquinho acima, né? Se a gente descer aqui, ó, e botar exatamente, ó, Ah, verdade. se a gente colocar ela exatamente, você vai começar a perceber aí que ela bateu, né? Caraca. Isso Ali aqui seria. Essa linha aí seria o que. Bom, vamos lá. Deixa você falar, vai lá. Pra não é, atrapalhar. vamos lá. Essa linha aqui seria a famosa resistência, tá? É onde é a máxima do mercado, ó, o último período que o mercado chegou, o ponto mais alto que o mercado chegou nesse período de tempo que ele está sendo analisado. Uhum. E o suporte, né, é o período onde o mercado ele veio mais abaixo, né? Foi Uhum. a mínima do mercado, né? Uhum. Tem a máxima e tem a mínima. A mínima é conhecida como suporte e a máxima é conhecida como resistência, Sim. tá? Para o pessoal que está começando, a parte de cima sempre vai ser resistência e a parte de baixo sempre vai ser Fácil. suporte. Fácil. Tá? Fácil, fácil, fácil. Né? Quando o mercado ele tende a romper um suporte ou uma resistência, ele vai procurar o segundo ponto. Tá? O segundo ponto nada mais é que o quê? Vamos lá. A gente está analisando aqui, gente, no período de M5, tá? De Toda quê? vez que você. De M5, né? São velas de 5 minutos. Ah, tá. M5 é 5 Ok? minutos. 5 minutos, Tá. né? Quando eu falo para você que ela pode romper um suporte, ela vai procurar o segundo suporte. O que seria o segundo suporte? Seria a última resistência de um período anterior. Exemplo, né? Para eu poder marcar essa resistência, porque a resistência num período contrário, ela vira um suporte. Exemplo, Entendi vou nada. mostrar, vou mostrar para você agora aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem um suporte onde foi marcado por linha, Uhum. correto? Onde bateu, né? E o mercado alcançou aqui a resistência, né? E a gente presume, né, que ele vai chegar aqui ao suporte novamente. Uhum. Porém, a gente agora já começa a trabalhar com um provável rompimento, caso ele chegue a bater no suporte novamente. Rompimento de onde? Rompimento desse suporte. Pra baixo? Exatamente. Mas por quê? Vamos lá. Quando o mercado ele tende a repetir muitas vezes esse movimento de subir e descer no mesmo período, né, ele bateu na resistência. Sim. Aqui ele bateu novamente. Sim. Né? Se ele descer e bater no suporte e voltar a subir, é Ah. o que a gente chama de 3 toques. Se ele tocar 3 vezes na resistência, ele pode romper acima. Se ele bater 3 vezes no suporte, ele vai romper abaixo. Ah, Tá? é? Exatamente. É contabilizado por 3 toques. É meio que um padrão de mercado, tá? Caraca. Mas ali no Ele... caso ele só bateu uma vez, duas, três. Não, ele bateu uma é, em cima, duas em cima e uma embaixo. Exatamente. Então, isso quer dizer que provavelmente ele vai procurar bater o segundo ponto no suporte novamente. Ah, Nesse caso, a gente já poderia abrir uma ordem em binários. Como a pra gente está no baixo. período de 10, aí eu vou botar um período aqui de. Claro, seria uma ordem de venda. Vou Uhum. botar um período aqui de 5 minutos, $100 para Cadê? baixo, ok? Certo. 5 minutos, tá bom? Período para baixo, tá? Então a Começou a gente contar agora, 5 minutos? começou a contar agora de Ah, 5 tá. minutos. Show de bola? Né? Para você saber se ele vai começar a Tu contar os botou o senzinho ali e apertou esse botão vermelho que tá aqui atrás de mim. exatamente Tá, venda, ok? tá. Nessa pequena análise que a gente fez aqui, conhecendo o que é suporte e conhecendo o que é resistência, você já consegue fazer uma análise preliminar se você vai comprar ou se você vai vender. Né? Verdade, verdade. A venda seria baixa e a compra seria Pra cima. alta, tá bom? Para Tá. cima, Uhum. tá? Então, no suporte na resistência, no que eu acabei de falar com você aqui agora, a gente presume que esse movimento ele vai acontecer por causa de um padrão de mercado, que é tocar no suporte 2 ou 3 vezes, ou tocar até mesmo na resistência, que só tocou uma vez. Né? A gente está imaginando, né? A gente está prevendo que a próxima movimentação seria um segundo toque no suporte, que é logo aqui embaixo, tá? Onde a Uhum. gente marcou, né, essa linha aqui, ó. Porque aqui agora a gente está com 3 linhas, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. 3 Deixa eu linhas. trazer ela um pouquinho mais aqui para baixo. Essas 3 linhas azuis, tá vendo? Hum. Então, deixa eu trazer ela aqui para baixo. Ela, nesse exato momento, ela não tem importância nenhuma. A gente está trabalhando Ah, apenas tá. com essas 2 linhas aqui, Ok. Uhum. ok? Né? Eu vou dar um zoom aqui.
né? Para você ver que já está ali num lucro de 65. Ó, o payout já aumentou de novo, já está em 65, estava em 60, já está em 65. Ele vai alternando, né, com o tempo ali, tá? Isso representa como é a conta de treinamento, mas seria a mesma coisa na conta real. Exatamente, tá? Exatamente. Né? A gente chegou a falar um pouquinho na primeira aula, né? Mas aqui, se você. Vamos supor que o tempo acabe nesse exato momento. Você vai perder exatamente nada. Vai ficar no 0 a 0 ou você vai ganhar. Agora você vai ganhar 65. Mas vamos supor que, ó, Gleitz, eu posso fechar agora a ordem? Pode fechar agora, só que se você fechar agora, você vai vender ela por R$ 50. Então Eu você. vou perder 60... R$ 50. 58. $58, né? Aqui a gente trabalha em dólares, né? Ah, tá. Então ali mostra quanto eu tô perdendo. Lucro após a venda. A plataforma ela te dá Previsão. uma previsão. Ó, se você vender agora, Não, exemplo, tem que vamos esperar, supor então. que está tudo dando errado. Né? A plataforma ela vai chegar para você e vai falar assim, ó, se você colocou 100, se você esperar fechar, você vai perder 100%. Agora, se você fechar agora, você só vai perder $75, tá. 76. Então, é o lucro após a venda. Se eu apertar então falta 2 minutos. Entendi. Se eu apertar vender, vai vender agora e aí vai amargar aquele prejuízo ali. Exatamente. Então falta 2 minutos para a ordem fechar. Ih, será que tu vai acertar? Bom, mercado, né? Vamos que vamos. É mercado, né? Agora vamos aqui falar, enquanto a ordem está trabalhando aí ao nosso favor. No caso... E agora eu não preciso fazer nada. Eu só boto a ordem ali, digamos, 5 minutos e posso ir tomar um café? Pode ir tomar um café, tranquilo. Legal. E só esperar o resultado, tá bom? Tem o pessoal do coração... Vou tomar o café com o meu celular na mão e ficar só olhando ali. Opa, exatamente. Legal. E ele faz esse barulho mesmo, né? Deixa eu botar o som aqui. Bota o som aí pra gente ouvir. Negativo. Eu botei o som aqui. Tá. Né? Tem a plataforma aqui embaixo, você consegue colocar o som. Deixa assim ou... legal, ali embaixo, tá? Né? Tá. Exatamente. Eu deixo com som. Tá. Deixo com som. Outra coisa muito importante, né, que eu sempre falo pro pessoal que vai trabalhar com... A gente trabalhando com dinheiro, né? Claro. Então, é que você deixa a sua conta da IQ sempre 100% verificada, tá? Porque eles podem te efetuar algum tipo de bloqueio por essa falta de verificação. A verificação é você mandar os documentos, né? Isso eu até já fiz na minha conta lá. Mandar a carteira de identidade, né? Exatamente. Da carteira de motorista, CNH. Isso aí. Comprovante de residência, essas coisas. Né? Isso aí, a IQ, como é a maior plataforma do mundo, né, em operações, eles fazem isso em minutos, cara. Legal. Isso é básico, né? Até para exchange, pra você comprar Bitcoin, você tem que mandar. Exatamente. Legal. Uma coisa que é bem legal deixar claro é que o pessoal, a maioria das pessoas às vezes me chamam lá no Instagram para perguntar, tipo assim, e aí, trader, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tiver com o nome sujo, eu posso operar? Pode, não tem problema. Isso que é legal, né? Até com o nome sujo você pode operar e ganhar dinheiro, né? Exatamente. Eles não fazem análise de crédito, não. É só e pagar suas dívidas. Exatamente. Começa a operar que você não vai precisar mais estar com o nome no SPC Serasa. Legal, verdade. Show de bola? Show. Então, vamos lá. 5 segundos. Exatamente. 5 segundos que ele não deixa mais você operar mais, né? E agora abriu aqueles 30 segundos que você fica só acompanhando. Pelo que vejo acontecer nesse exato momento, parece que houve algum tipo de modificação e ele vai tocar novamente ali na resistência. A nossa resistência, né? Por esse período de modificação. Fugiu um pouco o estudo aí. Exatamente. Né? A análise técnica, né, ela pode ser modificada, né, pelo mercado e em 5 segundos vai fechar e a gente vai pegar um pequeno prejuízo de $100, né? Na verdade, não é $100, né? Porque a gente acertou uma e errou uma, então é de $55. Verdade. Show? Gerenciamento. O cara tem que aprender a fazer um gerenciamento. Né? Porque tem gente que chega para esse mercado aqui, opa, peraí, eu acho que vai subir. Pô. Eu fazia assim, eu vou ter que confessar, eu fazia assim. É a primeira vez que o cara nessa plataforma IQ-Option tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, né? E nunca aprendi a operar, nunca não sabia. Então era assim, cara, deixa eu ver, cara, acho que vai descer. Botar pra baixo. Cara, eu sei que nessa brincadeira foi mais de $1.000 perdido. Uou! Mano. Rapaz, é uma coisa que eu gosto de deixar claro, até para as pessoas que trabalham com a gente, é que se você utilizar gerenciamento, não tem como terminar o mês negativo. Eu cheguei a falar isso algumas vezes, né? Até lá no... A gente ainda vai ter aula de gerenciamento, né? Vamos ter aula de gerenciamento. Sim. Tá? Vamos falar sobre isso. Né? Vamos voltar aqui para o suporte à resistência.
né, que eu queria explicar uma coisa que é muito típico no suporte e resistência, é que quando acontece um rompimento, no caso, vamos falar do rompimento do suporte. Quando aconteceu o rompimento Ó, do suporte, ele tá só. Ah, desculpa, vai lá, continua. quando aconteceu o rompimento do suporte, ele vai procurar a última resistência, né? No caso, a última resistência é aqui, ó. Essa última resistência, que antes era resistência, agora ela é o novo suporte. Então, se acontecer Ah, agora um entendi o que tu rompimento, falou. se Agora. acontecer um rompimento, o próximo alvo a ser procurado, a ser buscado, é esse aqui, que é a última resistência, que agora não é mais Mas resistência. depois tu vai ensinar como é que eu encontro essa resistência aí, né? Claro, Ah, pô. tá. A resistência, eu ensinei para você agora como você encontra a resistência e o suporte. Agora a gente está falando sobre rompimento. No Sim. caso do rompimento, ele vai procurar a última resistência. Ele vai procurar a última resistência, que nesse caso virou um suporte, né? Porque houve rompimento, né? E como ele está abaixo, tudo que está abaixo é suporte, tudo que está O acima gráfico agora tá meio bugado agora, hein? Tá meio estranho. é porque eu dei um zoom, né, Ah, tá. distanciado, né? Aqui, ó. Você pode ver que a resistência aqui ela tá forte, né? Porque bateu lá e Sim. voltou novamente. Né? Tá Nesse mesmo. caso aqui, eu vou falar sobre, se a gente tivesse utilizado um martingale na vela seguinte, a gente teria fechado no positivo. Mas aí é tema pra uma outra aula. É um tema para outra aula, exatamente. Show? Isso que seria, no caso, o gerenciamento de risco, é isso ou não? Isso aí, dentro de um gerenciamento de risco. Tá, e Tá? depois tu explica o que é isso, esse martingalo aí, depois a gente vê. Então, alguns falam martingale, outros martingale, isso aí vai depender da pronúncia do local onde a pessoa estiver. A gente nunca sabe exatamente qual que vai ser o certo, se é gale ou se é galho. Show. Então, vamos que vamos. Né? Aqui a gente acabou de tomar um stop loss, né? A gente acabou de tomar um loss, né? No período que a gente estava operando aqui nessa pequena análise que a gente fez do mercado, tá? Da mesma forma que a gente analisou em 5 minutos, a gente pode jogar o gráfico aqui para 1 hora. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso aí eu já vi uma vez num vídeo no YouTube, no mestre YouTube, né? No mestre Will, eu costumo brincar, no mestre Will você aprende tudo, né? Então eu tava fazendo uma aula eu treino jiu-jitsu, né? E aí o meu mestre falou, cara, você aprendeu isso aonde? Eu falei, cara, eu aprendi isso com o mestre Will. Ele, que mestre é esse, cara? Mestre Will, cara. Não conheço, é o mestre YouTube, pô. Então, assim, o que eu vi lá no YouTube? Que... Rapaz, eu perdi o raciocínio, eu fui brincar aqui. A gente tá falando do que mesmo? Suporte, resistência, aí você falou que viu algo parecido no YouTube. Do suporte, resistência, que a gente viu algo parecido no YouTube. Cara, eu vou lembrar, continua aí que eu vou lembrar. Vai lá, segue o jogo. Vamos lá. Da mesma forma que a gente fez uma análise em 5 minutos, a gente pode também estar analisando em períodos maiores, como 1 hora, né? E como a gente está falando de lembrei. binárias... Desculpa te cortar. Fala logo, senão você se perde. Fala aí. Senão me perco. Aqui o negócio movimenta muito rápido. A pessoa precisa entender, que eu vi lá nesse vídeo, o seguinte, que... você me corrija se eu estiver errado, tá? Que aqui o professor é você. Vamos lá. Que na verdade, o que não importa se você perde, o que importa é se na soma das papeletas, digamos, no dia, você fechou positivo, se na semana você fechou positivo ou negativo, se no mês você fechou positivo, porque vai ter loss, que é perda, né? Mas o que importa é você ter mais ganho, mais acerto do que perda. É isso? Exatamente. Uma coisa muito importante, Fernando, é a seguinte coisa. O cara fala assim, Gleidson, o melhor trader do mundo, ele toma loss? Com certeza. Todo mundo ele toma um stop loss. Todo mundo erra uma operação, desde os maiores aos menores traders. O que acontece hoje é o seguinte, os traders que chegam para o mercado agora, eles vão errar mais do que os que já estão no mercado há muito tempo, já estão operando ou que não tiveram um suporte, né, para um trader, não tiveram um suporte para um curso realmente consistente que trabalha com gerenciamento, mostra como opera, realmente como são feitas as entradas, né? Então, errar vai acontecer. Isso acontece, né? Igual nessas duas operações que nós acabamos de fazer, onde fizemos $55 em uma e perdemos $100 em outra. Então, a gente está
perdendo aí, nesse caso, $45, né? Uhum. A gente está perdendo $45. Então, as próximas operações, elas vão definir, né, o nosso resultado, né? Não é o que você faz agora, o que você fez naquele período de operação que Legal, vai definir o seu resultado, que é o que a gente chama de consistência, legal. né? A consistência que te mantém no jogo, né? Que te mantém no mercado. Show? Legal. É o que os traders que entraram há pouco tempo procuram, a consistência, né? Essa semana eu tive várias pessoas me ligando, cara, eu preciso alcançar a consistência, eu preciso alcançar a consistência. Eu tenho 10 anos não, tenho 2 anos de mercado, eu opero, sei operar, mas eu não consigo alcançar a consistência, né? Uhum. É o famoso psicológico, Sim, ele atrapalha bastante nas operações também. sim, Por isso que eu falei no início que é muito importante você treinar, mas é mais importante ainda você trabalhar na conta real, tá? sim, Porque não adianta a gente conhecer tudo de mercado se você não tiver realmente um psicológico ali bem trabalhado, né? sim. Sabendo exatamente quanto você pode perder no dia e Uhum. quanto você pode ganhar, né? Para Sim, no final das papeletas você sair no positivo. legal. Então vamos lá. Aqui a gente está fazendo agora, a gente pode fazer uma análise de até mesmo um mês, tá? Você pode fazer até mesmo uma análise de um mês para poder trabalhar até mesmo Um com swing. mês? Aqui você está vendo que cada vela, né, cada barra tem um mês, tá? Caraca, mano. O pessoal pergunta assim para mim, Gleidson, o mercado vai acabar? Rapaz, o mercado já existe há mais de 100 anos. Boa pergunta, né? Aqui, É, é, o mercado existe há mais de 100 anos. Aqui estão os grandes bancos, aqui estão os maiores bancos federais do mundo, né? Tanto o Banco dos Estados Unidos como o Banco da Europa, mercado europeu, o Banco Chinês, está tudo aqui, gente, tá? Tá mais fácil você perder o seu emprego de carteira assinada de 10 verdade. anos, 15 anos do que o Do que o mercado mercado acabar, que parar seria de um funcionar. colapso global, né? Aí, se o mercado financeiro acabar, o mundo acabou também, né, cara? Claro. O mundo É, acabou também, é. né? O posicionamento aqui, então você consegue visualizar, né, outros períodos, né, de mercado Cada aqui. velhinha dessa é um ano. É um mês. Um mês? Um Ah, tá. mês, ó. Mas aqui, ó, nessa onde eu tô posicionado o mouse, já é 2014. Caraca. 2014. 7 de julho. 1º de julho de 2014. Aqui, nesse período aqui, a gente já tá em. A gente já tá. Opa! Aqui a gente já tá em 2018, né? Fevereiro de 2018. Não O vale a pena pessoal você operar assim, né? É muito tempo, né? não vale a pena, porque primeiro que opções binárias você vai ter o time ali para terminar a operação, Que é tá? o assunto dessa aula. Que é o assunto dessa aula. Agora, se fosse no Forex, até poderia estar aberto, porém, a gente paga determinadas taxas para essas ordens ficarem tanto tempo abertas em corretoras, Caramba, tá? eu sabia não. Então, essas taxas que serão pagas, provavelmente elas não vão compensar o valor, o Tá. resultado que você vai ter, tá bom? Entendi. Então, nunca conheci uma pessoa que deixou uma ordem aberta 2 ou 3 meses ali na plataforma, tá Uhum. bom? Então, vamos mudar o período, vamos mudar aqui para períodos de 4 horas, tá? 4 horas. 4 horas. Significa que cada vela ela tem 4 horas, tá Certo. bom? Uhum. Então mudou de Vamos. 5 minutos para 4 horas. Isso. Cada velinha dessa aqui tem 4 horas. Tá. Muito importante as pessoas entenderem que cada período de operação você pode operar em cada período, tá? Exemplo, existe o trader, né, iniciante. Eu aconselho para os traders iniciantes sempre operar em times grandes, tá? Traders experientes Que seria o operam em quê? times menores. Ah, é? Por quê? Né? O mercado ele se movimenta nesses pequenos períodos. Então, isso significa que o mercado ele vai tomar a decisão mais rápida. Agora, Ah, no tá. período maior, você vai ter uma lentidão, né, naquela operação ali. Então, Legal. você consegue definir melhor como vai ser aquela movimentação. Exemplo, aqui em 4 horas, você consegue entender que você tem aqui uma resistência, que é o último ponto, né, o Sim. máximo que o mercado alcançou aqui, né? Legal. E se você pegar aqui, você vai entender que o próximo suporte vai ser aqui, ó, na Aonde? última resistência, tá? No caso, ele seria aqui, né? Caraca, eu nunca acharei isso. Como é que tu achou isso? Bom, a gente vai acompanhando nos períodos anteriores, né? Você está aqui, o mercado está se movimentando nesse período aqui. Uhum. Então, ele rompeu a última resistência, que no caso era aqui, Sim. e essa resistência, como ela foi rompida, agora ela vira suporte. Sim. Então, no caso de voltar, ele vai voltar a esse suporte. E se houver um rompimento,
ele vai procurar o segundo suporte, que já é aqui, que foi a última resistência. Que é onde? Aqui, ó. A última resistência. Ele procura a última resistência, que agora virou um suporte. Pô, não enxerguei não. E agora? Essa aí é a última resistência? É a última resistência. Na verdade, essa aqui já é a segunda resistência, né? A gente tratou dessa última, que se houver um rompimento, ele vai procurar o segundo alvo. O segundo alvo é o último, é a última resistência, que nesse caso é o suporte. É o último, Lembrando, é o último ponto acima, na verdade? vamos lá. Lembrando que a resistência, depois que rompida, ela em um outro período ela vira um suporte, né? Foi o período onde o mercado teve aquela acumulação de preço, né? E foi rompido por decisão de mercado, né? Exemplo, deixa eu deixar o gráfico aqui branco novamente, No totalmente teu cronograma a gente vai ter uma aula específica de suporte e resistência ou é pertinente a dúvida aqui nessa aula? é pertinente a dúvida dessa aula, tá? E a gente está falando também, e o suporte e resistência é muito simples, né? Para ser alcançado. Deixa eu só tirar aqui as linhas, que eu vou fazer você entender melhor, porque a gente está num período de, a gente está num time maior, né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui aqui, ó. Ó, você chega pertinho dele, quando você clica em cima, ele já te permite você tirar os alertas que nós colocamos na última aula. Sim. Aqui nós temos o gráfico limpo, né? Aumenta um Só a pouquinho. movimentação. Certo. Do gráfico limpo, ok? Aí. Para você definir o que é uma resistência, você precisa saber qual foi o último ponto que o mercado alcançou, o último ponto de alta, Sim. tá? O período máximo que ele alcançou. Bom, se o mercado ele está aqui, o período máximo que ele alcançou, o último período máximo que ele alcançou, que eu defini por linhas horizontais, Agora entendi. Seria é aqui, ok? Tá. Esse foi o último. Esse foi o último. Esse Entendi. foi o último. É o último, entendi. Porém, a gente entende que existe um outro, que é aqui. Que é o penúltimo. Penúltimo. E existe o antepenúltimo. antepenúltimo, Entendi. que já é aqui, Tá, ok? ok. Você pode deixar essas 3 linhas traçadas aí. Posso deixar as 3 linhas traçadas para uma análise, ok? Isso é um gráfico de quanto tempo? 4 Esse é um horas. gráfico de 4 horas. Beleza. Cada velhinha dessa tem 4 horas. Ok até aí. Ok até aí. Agora, o que acontece? O mercado ele tende a chegar nesses períodos e dar uma recuada, né? Só que as pessoas perguntam, peraí, ele vai recuar até onde? Recuar, que você dizer para baixo? Isso ele vai recuar, né? Se ele está subindo, ele vai recuar, ele vai voltar, ele vai descer. Sim. Né? Então, as pessoas tendem a perguntar, não, peraí, ele vai descer até onde? Né? Então, ele vai procurar o suporte. Da mesma forma que nós achamos, né? Da mesma forma que achamos as resistências por períodos, né? Os últimos picos que alcançaram, a gente vai ver o suporte também, tá? O suporte, no caso de alcançar seria o pico inverso. Ao inverso. Seria a mínima ao inverso. Você virava de cabeça para baixo assim e achava, né? Peraí, deixa eu virar o PC de cabeça para baixo. Não, não vai. Vamos lá. Então, no caso, né? No caso do mercado, né, alcançar essa resistência aqui e esse período tiver uma acumulação de valor muito grande, significa muitas pessoas dizendo que o mercado vai voltar, seriam muitas pessoas vendendo, né? O mercado ele tende a voltar. Tá. Na volta, o mercado ele vai procurar um ponto de suporte. Ponto de suporte. E o suporte... Tu pode botar com uma linha diferente, uma cor diferente? Claro, pô. A gente vai colocar aqui numa linha vermelha. Show? Tá. Aí a gente vai alcançar aqui, ó. A gente vai colocar... Aí, no caso, vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Agora, o suporte, ele vai ser o primeiro... A última resistência. Vai ser o quê? A última resistência. Cadê? Mostra aí. Vamos lá. Resistência. Sim. Essa é a primeira. Isso. O mercado tende a chegar aqui. Sim. Né? Porém, no caso de uma reversão, né, o mercado ele tende a buscar o suporte, né? Ele vai descer até aquela determinada acumulação de preço. Né? Até onde que é? Como a gente vai identificar esse suporte? Esse suporte provavelmente
é a última resistência, aquela resistência que foi rompida, né? Exemplo, isso aqui é um ponto de resistência que foi rompido, né? E que no caso de no caso de uma volta, né? No caso do mercado voltar, ele vai alcançar esse período aqui. É o ponto que ele vai chegar, tá? Eu vou marcar aqui ele com uma linha. Vamos lá. Vou marcar ele aqui com uma linha. Marcamos com uma linha, deixa eu mudar. Aí seria o suporte? Um suporte, no caso da volta, tá? A resistência ela vira um suporte. Ele alcançou o período, o ponto da resistência. Tá? Aí eu entendi. Show. Só que é aquilo, se o mercado voltar, ele vai procurar o suporte, porque o mercado ele não tende a se movimentar para cima e para baixo. Entendeu? Então o que acontece? Esses períodos aqui, deixa eu ver se a gente consegue. Pô, não enxerguei o suporte ainda. O suporte é a última resistência, a resistência que foi rompida. Pô. Mas cadê a última? A última resistência que foi rompida foi essa daqui, ó. Que foi o ponto mais alto. Isso. O último ponto mais alto. O último ponto mais alto. Vamos supor, ultrapassou. Esse aqui é o ponto mais alto que o mercado está agora, porque aconteceu um rompimento. Agora, depois desse ponto, quem era o segundo lugar? Lá embaixo. Aqui. Quem era o segundo lugar? Aqui você já está falando do último lugar. Quem é o segundo lugar? Esse é o segundo lugar. Tá? Esse é o ponto mais alto que o mercado está nesse exato momento. Ok? Estamos falando de suporte já. Estamos esquecendo resistência. Estamos falando de suporte. Né? Então, o mercado, alcançando a resistência, ele tende a voltar, a acontecer um pullback, que é chegar àquela movimentação e retornar. É a retração. Né? Ele vai alcançar e vai retrair. Nessa retração, ele vai alcançar ali a última resistência, aquele período antigo que era uma resistência. Vai virar suporte. Ele vai virar suporte então, agora. Então, o último período, bota o mouse lá de novo ali. Seria o último ponto mais alto. Exatamente. Eu acho que tu tá te confundindo isso aqui, ó. Vamos lá. Nesse caso aqui, você já não tá vendo o que tá acontecendo pro mercado lá na frente. Já me perdi todo. Vamos lá. Aqui, o mercado ele tá aqui nesse exato momento, tempo real, time real. Tá? Só que aqui você consegue identificar que existe uma resistência nesse período, existe uma máxima nesse período. Uma máxima, identifiquei a máxima, ok. Isso aí, identificou a máxima. A mínima é o segundo ponto, que seria o segundo suporte. Ponto de resistência. Suporte. Não, ali era o ponto de resistência. Foi o último ponto de resistência. Você conseguiu entender, Fernando? Agora entendi. Então, aquele último ponto de resistência virou o suporte. Exatamente. Tá. Aquele último rompimento virou um suporte. Okay. Eu vou te dar um exemplo, claro, aqui. E o outro ali também é pertinho, né? Também. Isso. Entendi. Agora entendi. Vamos lá. Aqui, ó. Vou te dar uma marcação aqui bem simples. Vamos fazer uma marcação aqui bem simples, para que você possa entender. Esse ponto que eu marquei aqui, Fernando, que eu vou modificar a cor dele, vou colocar a cor de verde. Né? Esse último ponto que eu marquei aqui, ele é a resistência, correto? Sim. O mercado ele está numa tendência de alta. Você pode ver a olhos nus que o mercado ele sai desse ponto e começa a procurar um ponto de alta. Ele está subindo. Correto. Né? Nesse período de tempo ele está subindo. Correto. Então, aqui a gente consegue visualizar uma resistência. Resistência. Ok? Então, eu vou marcar um segundo ponto. Vou marcar um segundo ponto, um segundo alvo de resistência, que vai ser nessa linha aqui, ó. Eita! Esse aqui seria um segundo ponto que, se o mercado continuar em tendência de alta, é o segundo ponto que o mercado vai alcançar. Mas aí você tem que dar um zoom no gráfico, né? Pra gente ver. Dar um zoom no gráfico. Ó. Que ali foi o último ponto que bateu. Existe uma resistência aqui, mas se essa resistência for rompida... Ele tende a buscar essa segunda, é isso? Ele tende a buscar essa segunda, exatamente. Entendi, agora tá ficando claro. Ele tende a buscar essa segunda. Então tem que ter, o ideal é sempre traçar linha, né? Pra tu saber, pra tu não se confundir, você tem análise gráfica. Análise gráfica. Isso é análise gráfica técnica, né? É análise técnica. Já tô aprendendo, hein? Vamos lá. Aluno bom. Vamos que vamos, aluno aplicado. Aluno aplicado. O que acontece, Fernando? Se o mercado ele romper essa linha azul,
que é a resistência que a gente acabou de traçar o gráfico, e alcançar esse segundo ponto, né? Se ele alcançar esse segundo ponto, ele está num segundo ponto de resistência, que você pode alcançar aqui pelo último período. Porém, se o mercado ele não romper, se ele voltar, se ele não bater aqui, cara, ele vai voltar para a última resistência, que nesse caso essa resistência já virou um suporte. Mas ele pode voltar para debaixo também. Pode voltar para debaixo. Aí a gente já começa a traçar linhas. Por quê? Esse é o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e assim sucessivamente. Ok? Entendi. Aí você vai acompanhando o mercado. Para você saber se o mercado vai continuar subindo, se ele vai continuar descendo, a gente costuma traçar umas linhas conhecidas como LTB e LTA. Tá? LTB nada mais nada menos significa que linha de tendência de baixa, e LTB, linha de tendência de alta. Como que a gente identifica isso no gráfico, tá? Primeiro, né, logo a olhos nus, a gente consegue identificar que houve um período de baixa, houve uma reversão e agora ele está no período de alta, correto? Sim. Muito simples, tá? Muita gente acompanha esse período da seguinte forma, né? O pessoal costuma pegar essa linha de tendência, né? A gente pega aqui os marcadores, a gente acompanha a linha de tendência, vem aqui, ó, marca esse período. Caraca. Você marcou de onde para onde? Eu não entendi. Eu marquei daqui para cá. Por que eu vou te explicar já por que eu marquei daqui para cá. Deixa eu só pegar aqui uma outra linha de tendência. Marquei aqui e fiz aqui o meu canal, né? Fiz um canal. O que significa esse canal? É a movimentação que o mercado tende a acompanhar, tá bom? Vamos que vamos. Leidson, por que você marcou aqui e marcou aqui? Porque aqui foi o período que o mercado houve a reversão de mercado, né? Onde o mercado alcançou ali o seu preço mínimo e desceu exatamente até a máxima. Então aqui você percebe que houve a acumulação de preço para acontecer a reversão do mercado. Ele mudou de tendência. Ele estava numa tendência de baixa. Verdade. E agora ele começou a acompanhar a tendência de alta, tá? Nesse período, ó, você percebe que a gente já traçou um monte de linha no gráfico, né? Sim, é verdade. Nesse período rabiscado. Exatamente. Nesse período você já começa a acompanhar novamente os suportes e as resistências, porque você percebe que ao tocar a linha, ele fez um suporte. Ao tocar a linha de cima, ele fez uma resistência. Aí você fala assim, mas peraí, Gleitson, aqui tocou, aqui não tocou, aqui tocou. Isso. Por que isso acontece? Por que isso acontece? São pequenas indecisões do mercado, né? Isso é uma notícia, isso é uma decisão que as pessoas estão esperando, né? O mercado tomar. Então você percebe que nesse período aqui, ó, aconteceu uma acumulação dos valores, né? Ele não foi lá em cima, porém ele também não desceu nesse ficou lateral. Exatamente, ficou lateral. Tô aprendendo já linguagem técnica. Rapaz, você tá um monstro. Né? Rapaz. Então, na verdade, é o seguinte, o suporte e resistência, ele não é 100% garantido. Básico do mercado. Ele é como se fosse o café com leite. Ele é o café com leite, mas se você não souber identificar um suporte e uma resistência, você não consegue definir uma análise gráfica. Tá. Exemplo, olha só como que modificou. A gente estava num suporte e uma resistência de uma análise de gráfico limpo, né? Agora a gente já está numa análise de suporte e resistência num gráfico na horizontal, numa tendência, numa LTB, uma LTB. LTA tendência de alta, LTB tendência de baixa. Ok. Ok? Então a gente já está identificando suporte e resistência numa LTA, numa tendência de alta. Porque agora vamos esquecer as outras linhas que eu fiz aqui, ó. Vamos lá, as primeiras linhas, eu vou apagar as primeiras linhas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Show. Aqui, ó, no visual, pagamos todas as outras linhas, você vai perceber que aqui foi identificada, né? Aqui eu trabalho muito com o zoom. Foi identificada uma tendência de alta, uma LTA. Desculpa, foi analisada uma tendência de alta. Nessa tendência de alta, você começa a acompanhar suportes e resistência. Sim. Exemplo, isso vai depender da operação que você estiver fazendo no momento. Porque se você identificou a LTA, você começa a identificar os últimos períodos
que houve o suporte e houve a resistência, tá? Então, o que acontece? Você volta, né? Você volta ali em horizontal, né? Se você acabou de identificar que aqui houve uma resistência, né? Sim. Aqui você identificou que houve uma resistência, Sim. né? Vamos voltar aqui a linha, vamos botar aqui uma linha roxa, né? Houve aqui uma resistência, você percebe que a própria resistência, ela se condena, porque o preço ele chega ali, ele começa a fazer uma acumulação, né? As velas elas começam a ficar ali indecisas, não sobe, não desce, começa a fazer 3 ou 4 velas naquele mesmo período, causando um pequena lateralização ali, porque Tá. ela não define se ela vai subir ou se ela vai descer, E ela aí? fica nesse período, né? Então, o que acontece aqui? Você acabou de identificar uma resistência, né? Então, nessa resistência, né? Porque nesse caso aqui a gente definiu uma LTA. A LTA, como a gente já viu na aula anterior, o mercado tende a voltar e bater no suporte novamente, que nesse caso o suporte ele está tracionado, ele está traçado, né? Aqui formando a nossa LTA. Então, se o mercado ele bateu aqui, né? Tá? O nosso suporte do horizontal, né? Então, como é um período de 4 horas, um período longo, né? A gente entende, nós entendemos que o mercado, existe uma probabilidade muito grande do mercado voltar novamente a essa linha de baixo. Sim. Assim como ele fez aqui, que ele veio até aqui, bateu na resistência, voltou, como ele fez agora novamente, bateu na resistência e voltou. E provavelmente vai voltar, né? Porque aqui já está acontecendo a acumulação de preço, ok? E a vela, né? A vela, ela normalmente ela se condena um pouco, né? Você consegue identificar se aquilo ali também é um suporte, uma resistência, quando a vela deixa um pavio muito grande. Um Ó, quê? um pavio muito grande. O pavio é essa sombra que a vela deixa, né? Essa aqui, como a gente falou lá no início, ó, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai mudar o gráfico aqui um pouquinho, vamos colocar em barras novamente, né? Aqui você vai ver as barras e você percebe, como eu falei com você lá no início, né? Algo como que a gente já falou, é que a vela abriu do lado esquerdo, ela foi a uma mínima, alcançou uma máxima e fechou novamente, tá? Então aqui já é o gráfico de barras, mas quando você coloca ela em velas, você percebe que a sombra que a vela fez foi porque ela definiu aqui um suporte, né? Então ela começou a Resistência. voltar uma resistência. Ó, te corrigi, Ah, cara. sinal de que você tá aprendendo mesmo, hein? Tu fez de propósito, fala, tu fez de propósito. Não, Era essa não pegadinha, foi de era, propósito, era não foi de pegadinha. propósito. Essa não foi de propósito. Qualquer hora eu solto a pegadinha pra você aí. Vamos lá. Então, aconteceu um suporte, né, numa tendência de alta, porque a gente traçou a tendência, uma LTB, né, a gente traçou uma tendência, e a gente, dentro dessa tendência, eu estou ensinando agora, dentro dessa tendência, você identificar o que é suporte e o que é resistência, para você trabalhar dentro disso, ok? Então, quando ela chegou à máxima da LTA, né, quando ela chegou à máxima da LTA, que já é uma resistência, ela bateu, acumulou e provavelmente as próximas movimentações E pra baixo. alçar para baixo, Entendi. né? O mercado ele sempre vai trabalhar assim, né? Cuja linha de suporte é aquela ali que Máxima, você já traçou ali embaixo. exatamente. Ela sempre vai alcançar uma máxima e vai voltar à mínima. Depois vai alcançar o máximo de novo e vai voltar ao mínimo. Isso no caso em 4 horas. Em 4 horas, mas isso aqui é uma análise de período grande, né? A gente pode voltar a analisar em 1 hora, por exemplo. Se você analisar em 1 hora, você percebe que aconteceu a mesma movimentação. Caramba. Né? Uma coisa que eu faço bastante, anota aí, essa tem que anotar. Uma coisa que eu faço bastante, mas eu faço muito, é a seguinte coisa. Né? Às vezes o cara chega para mim e fala assim, Gleidson, eu tô olhando esse período aqui, eu tô vendo que o mercado está numa tendência de alta, como que eu faço para poder confirmar essa tendência? É muito simples, é só você olhar no time anterior. Se o time anterior tiver em tendência de alta também, é uma primeira confirmação de que o time maior vai seguir aquela tendência. Por quê? A movimentação ela acontece primeiro nos times menores para poder se refletir aos times maiores. Sensacional. Então, para o cara falar assim, não, peraí, como é que eu confirmo essa tendência de alta? Será que vai continuar subindo, né?
Normalmente o pessoal fala dessa forma. Ver no time anterior. É só você voltar ao time anterior. Se a tendência for de alta no time anterior, provavelmente ela vai continuar subindo. Hackzinho do Sonic, hein? É muito bom para o pessoal que trabalha com swing, por exemplo. Entendeu? Tá. Muito bom. Esse curso aqui é muito completo. A gente está em OB, a gente pula para digital, confirma em swing e volta para. Rapaz, se o cara fizer esse curso aqui, ele não rasgar a CLT, meu Deus do céu. Estamos só no começo, né? Estamos só no começo. Entendi. Então você volta num time anterior, no caso aí você botou de 1 hora, a gente estava no gráfico de 4 horas, você botou no de 1 hora e confirmou a mesma. As linhas praticamente não se moveram, né? A linha ali de resistência e de suporte, elas mantiveram numa crescente. Mesmo padrão. Mantiveram o mesmo padrão. Mantiveram o mesmo padrão. Isso a gente pode voltar aqui, assim, a gente voltar aqui em 5 minutos. Se você voltar em 5 minutos. Opa. Já deu ruim. Opa, voltou aqui. É porque não dá para ampliar mais do que isso em 5 minutos, tá? Sim. O cara chega para mim e fala assim: "Ei, Gleison, o que você acha? O que você acha que vai subir ou vai descer em 5 minutos?" Não dá para saber muito, cara. Não dá para saber. Você olhou assim, não dá para saber. O que você vai fazer? Você vai voltar lá em 2 minutos. Volta em 2 minutos. Você vai ver que está no mesmo período. Porém, você vai traçar uma linha para saber se ela está em LTA ou LTB, né? Como que você faz para você traçar essa linha? Você vem no último ponto, no último período de baixa que ele teve aqui, ó, é um período expressivo. Você vai traçar a linha, né? Você traçou a linha. Você vai aqui, ó, essa vela aqui, ó, ela decidiu o período de reversão, né? O período de reversão ele sempre acompanha velas maiores, né? Quando você vê uma vela grande, né, uma vela expressiva, que mais conhecida, essa aqui não é uma vela elefante, porque a gente está num período menor de 2 minutos, né? Mas uma vela elefante é aquela vela que ela dá aquele subidão ou aquele descidão e depois volta. O que significa isso aí, vermelhão para baixo? É o que o preço caiu, é isso? O preço caiu. Né? Tá. Vela vermelha. Mas o que significa? Por que ela é amplia aí? Foi? Isso. O que eu não entendi é o seguinte. Bota nessa vermelha aí maior. Essa aqui. Nessa vermelha maior. Ela é a maior vela, né? Pra baixo. Vermelha. Isso, exatamente. Por que ela é magrinha ali em cima e menos magrinha embaixo? É o pavio aqui em cima, né? E o pavio em cima e o pavio embaixo. O que é isso? Por quê? Isso aí já é uma outra aula. Então beleza. Então nem fala. Tem uma estratégia aí dentro que brutal. Mas na outra aula tu vai explicar o que é isso? Vou explicar. Vou explicar e vou dar uma estratégia baseada... Então beleza. Baseada em candlesticks. No pavio. Se amarrar. Exatamente. Pavio curto. Pavio curto. Porque as velas, né? As velas, elas vão representar a movimentação do mercado, né? Então, quando você entende de leituras de candles, leituras de velas, você começa a entender qual vai ser a próxima movimentação do mercado. Porque o pavio, ele vai dizer se houve uma reversão, se não houve uma reversão, se ela vai continuar ou se ela não vai continuar, ok? Vamos voltar do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Então, vamos voltar aqui à identificação de tendência, né? Em períodos menores, né? Certo. Então, a gente já identificou aqui... Isso. A gente já identificou aqui que ela está numa tendência de alta. Ela tende a continuar subindo, ok? Então, quando a gente voltar aqui em 5 minutos, o cara vai falar assim, mas peraí, Glitz, ela vai continuar subindo em 5 minutos? Sim. Ela vai continuar subindo em 5 minutos porque ela está numa tendência de alta. A não ser que aconteça, né? Ela bater no suporte. Se ela bater no suporte, romper e descer. Aí ela vai pegar, deixa eu ver se eu sei. Aí ela vai pegar a... Vou até tirar a mão aqui. Ela vai bater na última resistência, pô. Na última resistência. Aonde foi a última resistência, Fernando? Tá, aí que é o problema. Vamos lá. A última resistência... Mais expressiva. Expressiva é aqui. É porque tu não tá vendo meu mouse. Show, mas vamos lá. Eu vou te dar opções, tá? Foi aqui... Foi aí. Não, não. Foi a última foi aqui, na primeira. Essa aqui? Não, pô. A última foi naquela ali, pô. Na do lado. No caso, quando você vê a última, Fernando, você tá vendo... Quando a gente fala de último, você tá vendo... perceber agora qual foi o erro. O erro, né? Quando a gente fala de última, você tá acompanhando da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui uma linha horizontal. Quando a gente tá falando de último,
você visualiza sempre o último ponto, né? Isso, O isso. último ponto. Quando a gente fala do último ponto, a gente fala do último ponto. Quando eu falo do último ponto, eu falo do último ponto questão de altura, né? Vamos lá. Ah, do último ponto Exemplo, mais alto. o último ponto mais alto. Você está achando que o último ponto é o último ponto Sim, que fez aqui, sim. né? O último ponto mais alto, exemplo, esse aqui é uma resistência? É uma resistência, mas o último ponto mais alto foi aqui. Ah, agora entendi. Lá no Então, pico ali, né? foi o último pico, né? Porque eu percebi que você tá analisando como se a última resistência fosse Na aqui, verdade, não é? não é um pouquinho mais acima essa linha, não? É um pouquinho mais acima. Eu Ah, botei tá. para que a gente desse sua identificação. É aqui. Entendi. Tá? Ah, Mas nesse caso, como elas são próximas. Entendi, muito entendi. próximas, vai acontecer uma indecisão aqui Entendi. nesse período, tá? Vai acontecer uma indecisão, tá? Aqui seria uma zona, né? Uma zona onde vai acontecer uma boa movimentação e pode acontecer um rompimento, tá? Então, no caso do rompimento da tendência em 5 minutos, ela vai chegar aqui, ó, vai vir aqui Então, embaixo. se ela bater no suporte ali em cima, que ela tá na tendência de alta, se ela bater no suporte, ela tende a pegar ou a primeira ou a segunda linha. Exatamente, que isso, cara, tá doido. Assim fica fácil demais. Rapaz, olha só. Assim fica fácil demais. Então, Entendi. Fernando, uma atividade que eu vou deixar para você fazer em Pra casa, gente finalizar essa aula. para a gente finalizar essa aula, é você identificar em períodos de 1 hora Hum. suporte, resistência e se está em tendência de alta ou baixa. Isso eu vou te dar uma colherzinha de chá, vou deixar você analisar em qualquer par de moeda, tá? Você Boa. pode olhar aí e ver em qualquer par de moeda, porque a gente trabalhou muito hoje no EURUSD, que é o par mais volátil do mundo, tá? Mas eu vou deixar você analisar em EURJPY, AUD USD e Tá. assim sucessivamente, tá? Uma E hora, depois você né? manda os prints. Legal. Ou a gente Em pode uma fazer o hora. seguinte: na próxima aula, a gente faz a próxima aula, eu abrindo aqui a Ike Option Exatamente. e fazendo aqui ao vivo e você me corrigindo, né? Exatamente, pô. Pronto. Então tá bom. Exatamente. Tamo junto? Fechou. Até a Valeu, próxima campeão. aula. Até a Valeu. próxima. Valeu.